Se você duvidar por um segundo que a venda vai acontecer, o seu cliente vai perceber e a venda já era. Uma vez eu fui fazer uma venda para uma pessoa que eu admirava e quando eu comecei a falar, eu estava inseguro. Aí eu gaguejei. E aí eu comecei a explicar um monte de coisa como se eu precisasse justificar o preço do produto. No fim das contas, o rapaz olhou e falou: cara, eu gostei, mas vamos deixar para próxima, vou deixar para próxima. O que aconteceu? Ele não sentiu firmeza. Ele não acreditou em mim. Então, quando você for vender, se você não acreditar no que você está falando, no que você vai estar vendendo, a pessoa vai perceber. Você não vai conseguir fazer a venda. Então, esse é o primeiro ponto. Nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para você aqui como você vai... O que acontece antes do pitch de venda. Antes da venda, de fato. O que vai fazer você vender é a energia, a sua crença, a conexão que você faz com o cliente ali, que vai te ajudar a fechar a venda, tá? Então, esse vídeo vai ser uma virada de chave aí para você. Se você gosta do assunto de marketing e vendas, na nossa comunidade Inclusão Digital nós focamos muito em mostrar para você como vender pela internet. Então, se você quiser saber como usar a internet para vender muito mais e como melhorar aí sua habilidade de vendas, eu convido você a conhecer a nossa comunidade Inclusão Digital. Na descrição desse vídeo aqui tem um link mostrando como funciona. Fechou? Primeiro ponto, venda não é sobre técnicas. Venda é sobre pessoas, tá? Existem muitas técnicas de vendas, muitos métodos que você pode aplicar, isso é necessário, mas o mais importante é pessoas. Venda é conexão. Se você conseguir entender as pessoas, se conectar com as pessoas, você vai vender com muito mais facilidade. Então as pessoas elas compram pelas razões delas e não pela sua. Então se você sabe exatamente o porquê as pessoas compram, a conexão vai ficar muito mais fácil, a venda vai acontecer muito mais fácil. Então, antes de pensar em funil, em anúncio, em copy, pensa em gente, tá? Venda é relacionamento, escuta ativa, conexão emocional, é nisso que você deve focar, tá? Então, comece a conversa com perguntas. Cleudson, se tiver uma dica mais importante para me vender, qual é a dica mais importante para me vender muito? Fazer perguntas. Começa com perguntas. A pergunta te ajuda a entender melhor o cliente. A pergunta te ajuda a entender quais são as dores dela, o que ela está buscando. E se você sabe o que ela está buscando, você vai comunicar o seu produto de forma que entrega o que ela está buscando. Então, se você conseguir falar o que a pessoa precisa e não o que você sabe sobre o seu produto, não só o que você sabe, porque às vezes a gente gasta muita energia tentando falar dos benefícios do produto, de tudo que os produtos resolvem, e de repente a pessoa quer uma solução específica. Se você for direto ao ponto, direto na dor dela, você consegue vender mais fácil aquele produto. Segundo ponto. Sua crença é o seu maior obstáculo. A maior trava do vendedor é não acreditar que ele pode vender. A maior trava do vendedor é não acreditar que ele pode vender. Se você não acredita que você consegue vender esse produto, você não vai vender. Tem um versículo bíblico que fala que do jeito que você pensa, é. Tem outro versículo que também fala que o que é ligado na terra é ligado no céu. Cara, se você acredita que vai acontecer, se você acredita que vai fazer virar, vai dar certo. Você vai fazer virar. Agora, se você não acredita, também é verdade. Não vai dar certo, você não vai conseguir virar. Então, você tem que acreditar que você vai vender o produto e tem que entrar na venda nesse clima. Entende? Então, quando você não acredita, o seu corpo entrega, sua voz entrega, sua expressão corporal entrega. Então, você tem que acreditar no que você está dizendo. Você tem que acreditar no produto. Você tem que falar com energia. Se você for para a venda com a energia baixa, você não vai vender. Tá? Então, a autoconfiança é o combustível para persuasão. Grava isso aí e se eu fosse você eu anotava. A autoconfiança é o combustível para a persuasão. Quando você tem autoconfiança, você acredita em você e acredita no seu produto, cara, respira fundo, conta até 3 e fala, essa venda é minha. E quando você for mandar um áudio, e aí fulano, beleza? Cara, olha, eu tô com uma coisa aqui muito top para você e vai com energia. Vai com energia, fala com firmeza, treina isso. Venda é treino, tá?
O cliente não compra pelo que você disse, ele compra pelo como você diz. O seu entusiasmo vende mais. A forma com que você fala vende muito mais do que o que você fala. Mais importante, e eu vou repetir isso, porque é muito importante que você entenda isso, mais importante do que o que você fala é como você fala. Então fala com entusiasmo, fala com firmeza, fala demonstrando que você está apaixonado pelo que você está vendendo. E isso vai vender. O seu entusiasmo vende. Cada venda que você for fazer, mentaliza antes de vender, respira fundo, conta até 3, olha na frente do espelho e fala, essa venda é minha. E aí você vai para cima da venda, tá? Um outro ponto interessante é gerar conexão, tá? As pessoas compram de quem elas confiam e de quem elas conectam emocionalmente. Então, se ela não se conectar com você, vai ser mais difícil você vender. Uma das coisas que você vai buscar durante uma comunicação de venda é a conexão emocional com o cliente, tá? Então, usa um tom de voz firme e acolhedor. Mostre para a pessoa que você conhece o produto dela mais do que ela mesma. Conhece o produto não, conhece a dor dela, conhece os desejos dela mais do que ela mesma. Se você conseguir mostrar isso para o cliente, bingo, você vai vender. Cara, esses caras sabem o que eu estou passando. Eles sabem o que eu preciso. Se ele acreditar que você entende ele, pronto. Faça o cliente entender que você conhece o problema dele melhor do que ele mesmo. Sorria. Brinque para dar uma espairecida. Então não seja sempre engessado ali no script de venda. Sorria, fala. Se tiver uma oportunidade no meio da conversa ali de fazer uma piadinha, fazer uma brincadeira, faça. Fuja um pouquinho do assunto da venda de vez em quando. Isso é muito interessante, tá? Para você fechar a venda ali. Outro detalhe. Toda vez que você terminar um diálogo, uma comunicação de venda, chama a responsabilidade para si mesmo. Eu sou responsável por isso aqui. O que aconteceu aqui? O que eu posso melhorar isso aqui? Por que o cliente parou de conversar? Por que o cliente parou de me responder? O que fez? O que eu falei? Em que momento da conversa o cliente se desconectou de mim? Porque se você perde a conexão, fica difícil, né? Então você tem que estar chamando a responsabilidade. Pensa comigo, se eu acho que a culpa é do outro, se eu acho que a culpa é da circunstância, eu não vou achar solução para o problema. Por quê? Porque eu não tenho nenhum controle sobre o outro. Eu não tenho nenhum controle sobre a circunstância. Muita coisa eu posso controlar, mas a maioria das coisas eu não controlo. E se eu não tenho controle sobre o outro, eu não posso mudar a situação. E aí eu fico totalmente impotente. Mas quando eu chamo a responsabilidade para mim, sobre mim eu tenho controle. Sobre as minhas atitudes eu tenho controle. Sobre o meu estado de espírito eu tenho controle. Sobre o que eu falo, sobre como eu falo eu tenho controle. Então sempre chama a responsabilidade para si e se pergunte o que eu fiz ou o que eu posso fazer para da próxima vez eu fazer melhor. O que eu fiz que afastou esse cliente de mim? O que eu fiz que demonstrou insegurança? Da próxima vez eu vou corrigir isso. Então venda é treino, venda é prática. Quando você vai fazer uma venda que você falha e você fica com medo de fazer de novo, é isso que te travou. Porque aí você não vai porque você está com medo de errar e você fica estagnado. Agora, quando você falhou e você pegou aquele episódio ali apenas como uma lição e não trouxe para o coração, é porque eu não consegui, é porque eu não consigo. Você olhou e falou, cara, isso foi só uma lição, foi só um aprendizado, eu vou de novo e da próxima vai ser melhor. E é isso que faz um ciclo de melhoria constante, você melhorando a cada prática. Sucesso é prática. É como arremessar uma bola de basquete. Você está jogando, errou, jogou, errou. Se você ficar jogando aquilo muitas vezes, você vai melhorando ali o seu nível de acerto. Então, venda é treino, é prática, tá? Então, a venda, ela é um músculo, é como um músculo. Quanto mais você treina, mais você melhora. Tá? O bom vendedor é aquele que aprende com cada erro, é aquele que aprende e melhora a cada dia. Todo bom vendedor, ele só é bom vendedor porque ele já praticou muito. O cara vende há 10, há 15, há 20 anos e ele tem muita prática. Só que tem como você, dentro de um ano, ficar melhor vendedor do que aquele que já treina há 10 anos. Sabe qual é a diferença? Aquele que treinou há
que treina 1 ano seguido, ele está o tempo todo olhando para os seus atos, olhando, entendendo melhor o cliente e procurando melhorar. Então, cada venda que ele faz, ele corrige um ponto ali e melhora um pouquinho. Já tem vendedor que fica 10 anos em uma profissão e ele vai aprendendo ali com a prática, mas ele não está fazendo uma autoanálise diária para melhorar. Entende? E essa autoanálise diária, o que eu fiz hoje, o que eu preciso melhorar, em que ponto da conversa o cliente saiu, como foi a minha abordagem, tentar melhorar cada ponto ali da venda, é isso que vai fazer com que você aprenda mais rápido, se desenvolva mais rápido. Entende? Então, uma recomendação que eu vou fazer para você que assistiu esse vídeo agora, próxima abordagem que você fazer, você já tenta colocar em prática isso aqui, tá? Muda o estado de espírito antes de começar a venda, faz isso e depois comenta nesse vídeo aqui o resultado que você teve, tá? Muda o seu estado de espírito antes de começar a venda, fala lá na frente do espelho, essa venda é minha, eu vou conseguir, hoje eu vou fazer essa venda. E depois vai para cima que você já vai notar a diferença. Depois você me conta aqui nos comentários. Outro detalhe, você após a venda, você faz uma autoavaliação ali de em que ponto o seu cliente fugiu da venda e na próxima vez você faz diferente. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós falamos aqui sobre vendas, tá? Sobre comunicação. Todos os dias nós teremos aqui, se você quiser aprender mais sobre vendas, sobre comunicação, sobre autodesenvolvimento, tá? Todos os dias às 6 horas da manhã aqui no meu canal eu estou ao vivo. Fechou? Te espero amanhã na próxima live às 6 horas da manhã. Bora!